Convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, capítulo 1. Como o Kennedy disse, estamos estudando essa carta de Paulo aos Coríntios e, especificamente, na minha contribuição e nas minhas meditações, chegamos numa parte um pouco desconfortável, que é as divisões, né? Aí minha esposa pode servir um pouco de termômetro. Quem está nos visitando aqui hoje tem um pouquinho de paciência conosco, né? Os irmãos de Manaus, o Wellington veio aqui visitar nós, mas hoje a Kézia de manhã ela falou assim: você vai continuar falando sobre contendas? Eu falei: não, eu vou avançar um versículo, vou falar sobre eu sou de Paulo, eu sou de... Aí ela olhou para mim e falou assim: coitado dos irmãos. E é desse jeito, né? Às vezes o assunto ele é um pouco afrontoso, né? Porque quando nós falamos de corações divididos, isso pega todos nós, né? Não é um assunto fora da nossa experiência emocional, né? Todos nós, em algum momento, podemos desequilibrar nossos sentimentos por motivos que sejam, nós podemos enxergar as coisas de uma forma errada. Como vimos semana passada, os coríntios estavam tendo manifestações de inimizade, essa palavra no grego aqui para contendas. Eles estavam se dividindo, eles estavam não se percebendo numa unidade. É por isso que Paulo aqui no versículo 10, ele tem esse rogo, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Então, eu gostaria de trazer uma contribuição, né? Durante muito tempo, fiquei tentando ver como que eu poderia me aproximar desse texto para ajudar os irmãos ou para propor alguma coisa prática, né, didática para nós. Né, há muitos caminhos aqui, né? Alguns irmãos já até trouxeram uma contribuição. O fato é que os irmãos de Coríntio, eles começaram a se dividir por causa dos homens. E tem aqui um quarto público que falou: não, eu não sou de nenhum dos três, eu sou de Cristo. Né? Então eu não sou nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. Mas o interessante, obrigado, filho. O interessante é que Paulo ele coloca esse público inteiro e ele coloca os quatro no mesmo bojo. A expressão eu sou de Cristo é uma expressão absolutamente correta. Né? Paulo mesmo diz isso lá em Atos, quando ele fala: eu sou de Cristo, a quem pertenço, a quem eu sirvo. Né? Falarmos que nós somos de Cristo não é uma frase errada. O errado, talvez, dentro desse contexto que Paulo está dizendo aos Coríntios, é quando eu falo que eu sou de Cristo e eu desprezo o corpo dele. Eu desprezo tudo aquilo que pertence a ele. Então eu só quero uma certa dimensão daquilo que o Senhor Jesus me oferece por meio do seu reino. Outras coisas eu não tenho interesse de participar. Então, Paulo ele faz essa pergunta, que é uma pergunta retórica. Acaso Cristo está dividido, irmãos? Quando vocês perguntam, quando vocês falam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, vocês estão percebendo que vocês deixaram de enxergar o todo e a integridade do corpo de Cristo, e vocês então assim estão dividindo o Senhor? É como se nós esquartejássemos o corpo de Cristo e falássemos: eu só quero o braço, eu só quero a cabeça, eu só quero a perna. E Paulo fala: não é assim, irmãos. Nós não podemos dividir a Cristo. Cristo ele se apresenta como uma solução integral para nós. O convite dele é um convite integral. Para que nós não mais andemos de uma forma individual. E aqui, nessa manhã, então, eu queria propor para os irmãos, até pedir, obrigado aos irmãos, nós estamos meio numa reforminha, pintando a parede, e aí eu pedi para os irmãos, porque não é a forma preferida minha, né, de contribuir e compartilhar, mas como nós vamos ler muitos textos, né, eu vou pedir ajuda aqui do monitor aqui para os irmãos acompanhar os versículos, mas eu queria propor para os irmãos e que os irmãos tivessem bastante atenção
na proposta. Os irmãos não precisam concordar, eu estou usando algumas figuras de linguagem, que os irmãos meditem nisso, porque a sugestão que eu tenho para dar para os irmãos é que aqui nós podemos usar essas 4 características, né? As pessoas que falam que são de Paulo, outras que falam que é de Apolo, outras que falam que são de Cefas e outras que falam que são de Cristo, como 4 modelos mentais. Né, temos visto isso esse tempo inteiro, né, esse ano todo que nós estamos estudando, a gente está vendo que a nossa mente é um campo de batalha e a forma como eu enxergo as pessoas, eu enxergo os ministérios, eu enxergo minha relação com o meu próximo, na verdade é isso que vai me definindo. Então, se eu não tenho uma boa disposição mental e um mesmo parecer no Espírito Santo, e se nós não estamos inteiramente unidos de espírito, nós vamos esquartejar a Cristo. Nós vamos dividir o Senhor e nós vamos pegar para nós só aquilo que nos interessa. E nós, então, é claro, nós teremos um grande prejuízo espiritual. Porque o Senhor, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. E isso é um exercício de fé que quase que temos abandonado, mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele reavive o nosso entendimento sobre vida de igreja. Porque vivermos em unidade não é uma opção. É um mandamento do nosso Senhor. E nós precisamos entender como que essas coisas elas se movem, porque cremos pela fé que todos nós, se nós estivermos em obediência às instruções perfeitas do cabeça, nós seremos protegidos de muitas situações que vêm na nossa vida, e essas situações porque nós não temos discernido o corpo e nós temos dividido a Cristo. Então existem situações na nossa experiência de fé, do nosso cotidiano, que o Senhor fala, se você enxergasse o todo, isso não aconteceria com o seu coração. Isso não teria acontecido com a sua história. Isso não teria acontecido na sua vida. Porque em algum momento você saiu dessa cobertura e desse perfeito plano que eu tenho para te proteger por meio do corpo, por meio da igreja. Então, vamos só ter mais uma palavra de oração? Senhor, mais uma vez, estamos aqui suplicando o teu favor por nós, Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra e através do poder eficaz do teu Espírito Santo. Se somos teu povo, Senhor, é justo que desejemos, todos nós, nos assentarmos aos pés do nosso perfeito Mestre e que o cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus, possa nos orientar, nos consolar, nos advertir, nos admoestar por meio da sua palavra e por meio da operação do teu Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, Senhor, apesar de todas as nossas limitações, que seja um momento espiritual, em que teu Espírito Santo ilumine o nosso espírito e assim sejamos alimentados espiritualmente por ti mesmo. Senhor, por isso, por misericórdia, Senhor, e não por causa de nós, mas por causa do teu propósito e do teu testemunho, suplicamos que o Senhor nos edifique juntos, em nome do Senhor Jesus. Bem, então, voltando a mencionar, né, essa expressão que Paulo usa, né, acaso Cristo está dividido? Paulo ele vai mencionar aqui, né, que ele está falando isso por causa do fato, né, dele ter ouvido da casa de Cloe essas divisões entre os irmãos, né, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E talvez uma das questões interessantes sobre isso, porque não está relacionado a favoritismo, né? Eu acho esse mais bonitinho que esse. A gente senta junto e fala, você gosta mais de Apolo ou de Cefas? Eu gosto mais de Cefas, a pregação dele é melhor, ou Apolo, ou ele é mais divertido, ou qualquer coisa, humanamente falando, as questões ali eram um pouco mais profundas. Né? Paulo ele vai trabalhar esse conceito de que, no versículo 6 do capítulo 4, Paulo ele vai falar que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então, poderiam existir, e muitos irmãos dizem que existiu, né? Nós não vamos entrar nesse caminho, mas é um caminho muito interessante, né? Há muitos irmãos que fazem algumas análises históricas, e eu tendo a acompanhar a ideia de que Pedro e Paulo tiveram situações de diferença de entendimento, o que gerou entre os seus ouvintes, né, partidarismo, né? Ou seja, não, eu prefiro esse caminho. Quando Paulo está dizendo dessas divisões aqui, não é uma divisão light de, eu gosto quando essa pessoa fala, né? É divisões de
por causa desse, eu rejeito esse. Então, eu me ensoberbeço por causa de um em detrimento do outro. E aí que está o perigo das nossas divisões, né? Nós achamos que devemos rejeitar tudo aquilo que é de Cristo no outro porque há uma diferença de entendimento. Esse sempre é um perigo muito grande que nós temos, né? Esse, por causa de alguma coisa que nós apreciamos, somos edificados, somos abençoados, qualquer coisa que nos gere estranheza, qualquer coisa que é diferente àquilo que nós temos entendido como um conjunto de fé ou questões de ortodoxia ou de liturgia, então nós rejeitamos as outras coisas. Cuidado, porque assim nós podemos dividir a Cristo. Então, no mesmo versículo, né, 1 Coríntios 4,6, Paulo inicia esse versículo falando que ele estava aplicando essas situações figuradamente, né, quando ele fala de Apolo e ele. Alguns irmãos acham que Apolo e Paulo nunca tiveram nenhum problema e Paulo usa Apolo nesse contexto apenas como uma figura. Outros acham que quando Paulo fala que apliquei a Apolo figuradamente é só no texto um pouco anterior, quando ele fala que um rega e o outro planta. Não é importante isso para nós. Eu quero fugir um pouco dessa tentativa de tentarmos buscar culpados, ou como o F.F. Bruce diz, né? É interessante porque existe os petrinos e os paulinos e as pessoas ficam tentando escolher um lado. Hoje, 2025, nós ficamos tentando falar, eu sou mais de Paulo, eu sou mais de Pedro, eu acho que esse está mais certo ou mais errado. Eu não gostaria que os irmãos fossem para esse caminho comigo aqui de manhã. Eu quero aplicar 4 tipos de mentalidade usando figuradamente essas 4 pessoas ou essas 4 expressões que Paulo usa aqui, né? Então, a minha sugestão para os irmãos considerarem é Paulo como pastor local, como uma liderança do Senhor numa igreja local, Apolo como ministro da palavra, Cefas como obreiro, e quando as pessoas falam de eu sou de Cristo, são os solitários, né? O Cristo sem corpo. Quando fala uma mentalidade que vive sozinho. Eu só preciso de Jesus, eu só preciso do Senhor, eu não preciso de mais ninguém. E são talvez essas 4 mentalidades que podem nos influenciar bastante. A gente, né, trabalhar a mentalidade de uma dependência de pessoas locais, de uma dependência de doutrinas e ministérios da palavra, uma dependência de obreiros e uma falsa dependência de Cristo. Como se fosse possível qualquer um de nós que não se aproximasse do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não nos levasse para o seu povo. Então, bem rapidamente, falando aqui de cada um deles, e os irmãos depois considerem, mais uma vez, o meu encargo, o meu desejo, é que você depois medite sobre as estruturas mentais, né, de igreja que você tem se alimentado e como tem sido a sua agenda de experiência de igreja, pedindo ao Senhor para que nós não tenhamos uma experiência que divida a Cristo, né? Então, a primeira pessoa que Paulo vai mencionar ali é eu sou de Paulo, no capítulo 18 de Atos, os primeiros 4 versículos, vai mencionar a história de Paulo lá em Corinto. Então fala, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, com Priscila, sua mulher, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E depois, lá no versículo 11, diz que Paulo permaneceu ali em Corinto 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Deus. Provavelmente, Paulo chega em Corinto sem dinheiro, sem como se sustentar. E ele então conhece, né, e ele encontra com Áquila e Priscila, e talvez eles, compartilhando a fé, descobrem que eles tinham uma mesma profissão. E Paulo, então, ele começa a trabalhar, né, na questão de fazer tendas com Priscila e Áquila. Lucas não menciona quanto tempo Paulo ficou assim. Mas é verdade que também Lucas menciona que mais para frente, Silas e Timóteo chegaram até Paulo, ali em Corinto, e Paulo, então, para de trabalhar fazendo tendas e passa a dedicar tempo exclusivo na pregação. Então, alguns irmãos dizem isso. Paulo chega numa cidade,
ele não tem dinheiro para ser sustentado, e ele não pode chegar para as pessoas que ele não conhece e falar: me sustenta aí, paga para eu poder pregar o evangelho. Então Paulo ele tem que ser um profissional em Corinto, ele tem que trabalhar naquela cidade. E aí quando chega Silas e Timóteo, provavelmente trazendo ofertas financeiras para Paulo, Paulo entende que ele poderia então viver da pregação do evangelho. Porque em Corinto, e esse é um dos problemas que vai virando para Paulo nas duas epístolas que ele escreve, é que Paulo nunca pediu um centavo para esses irmãos. E isso era até uma questão que os irmãos se incomodaram com ele, comparando ele com outros apóstolos, que inclusive eles ofertavam e sustentavam esses apóstolos. E Paulo, ironicamente, ele fala: perdoai-me nessa injustiça, se eu nunca vos fui pesado, se vocês sustentam outros e vocês nunca me sustentaram, porque outras igrejas sustentaram o meu ministério para que eu nunca fosse pesado para vocês. E Paulo, então, ele passa um tempo ali, trabalhando como um profissional. Nesse ponto, eu acho que é importante o nosso cérebro tirar todo o romantismo, né, que é comum a nós a fazermos a grandes homens de Deus. Porque talvez a gente pense que Paulo foi trabalhar fazendo tendas, quase como se fosse um mestre Jedi, onde usa força, né, e ele não precisa trabalhar, ele só vai fazendo assim, e o Espírito Santo monta a tenda para ele, os parafusos, o rolo de tenda, nem sei o que tem que fazer para fazer uma tenda, a corda, desce do céu. Será que era assim, irmãos? O Paulo tinha que ir no mercado, ele tinha que negociar, ele tinha que virar para o cara e falar: quanto que está o rolo aí desse tecido? O cara falar e falar assim: você está doido? Está caro demais, vão negociar esse negócio. Eu preciso negociar, o seu concorrente ali está vendendo mais barato. Ou ele morando com Priscila e Áquila, temos alguma dúvida que eles oravam, que eles tinham comunhão no Senhor, mas também não é importante a gente talvez pensar que em algum momento, no café da manhã ou na noite, jantando ali, Priscila, Áquila e Paulo fala: o que vocês vão fazer amanhã? Estou pensando em construir uma tenda lá em tal lugar. Faz isso então, vai para lá, vai para cá. Conversa com fulano, ele tem um ponto bom. É porque nós romantizamos, né, as escrituras, e a gente acha que os homens não eram homens. Quando as escrituras falam que Paulo trabalhou numa profissão em Corinto, eu imagino um homem muito normal, trabalhando no seu dia a dia, ao ponto de Lucas dar esse testemunho, né? Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que levanta, que sua. Talvez alguém chegasse perto de Paulo e falasse: sábado você estava na sinagoga pregando e agora você está carregando parafuso, levantando tenda. Eu falei: é o meu trabalho. Só que esse tipo de trabalho, muitas vezes, faz criar um modelo mental distorcido, né, nas pessoas que convivem com esse tipo de gente. Porque é uma pessoa do dia a dia, é uma pessoa que trabalha como qualquer outra, que tem sua atividade profissional, mas tem um encargo e tem um ministério. Paulo, então, ele fica em Corinto pelo menos 2 anos, né, os estudiosos vão dizer, porque 1 ano e meio ele fica ensinando, né, o tempo datado aqui por Lucas. Mas depois disso ele fica mais tempo em Corinto antes de resolver ir embora. Então nós estamos falando de um irmão que viveu nessa cidade. Um irmão que pregava o evangelho, um irmão que tinha responsabilidade com as pessoas ali, um irmão que sabia o nome das pessoas, provavelmente ia na casa das pessoas, provavelmente tomava um cafezinho com elas, sabia da realidade dos casamentos, sabia o nome dos filhos, e é nesse contexto que eu estou falando de um pastor local. Alguém que foi chamado pelo Senhor para ter um ministério entre os irmãos dentro de uma esfera doméstica, dentro de um trabalho, né, do dia a dia. E continuando aqui, Paulo mesmo dá esse testemunho em 1 Coríntios 4,15, quando ele fala: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11:2. Então a gente vê que Paulo, ele usa uma expressão interessante aqui, porque ele já não tinha dado a sentença, né, que os coríntios eram crianças, né, eles eram imaturos, e ele usa essa expressão aqui fazendo distinção. Ele fala: olha, essa palavra preceptores no grego é pedagogos. São professores de criança, pessoas que ensinam as crianças. E Paulo, então, ele faz esse jogo de palavras, falando: olha, professores podem ter milhares, pais tem poucos. E eu sou o pai de vocês.
Vocês precisam me aceitar e precisam me receber como alguém que está zelando para gerar santidade e transformação na vida de vocês. E isso já é um desafio para a experiência dos pastores locais, porque a responsabilidade de cuidar das pessoas não é do obreiro que está longe daqui, que vem 2 vezes por ano, muito menos de doutrina ou livros que lemos. A responsabilidade do apacentamento no dia a dia são dos irmãos do cotidiano. E é claro, isso aí tem confrontos, tem embates, tem desencontros, né? Como cansamos de dizer, né? Quem leva filho para vacinar é pai. O tio leva o filho para o parque, né? O avô, ele deseduca o filho, né? São os pais que educam o filho. Então eu lembro de uma vez, né, coitado do Ricardo, eu não faço bullying com eles, com isso, mas assim, né, são ótimos tios, né, para os meninos. E um dia o Daniel, ele gostava de uma balinha azedinha, que às vezes eu comprava para ele e a gente controlava, né? Então, sei lá, dava 2 para ele por dia e ele chupava, e no dia seguinte... E aí um dia ele tinha passado o domingo com o Celina e Ricardo, e ele chegou em casa de noite e falou assim: pai, meu tio e minha tia compraram um pacote inteiro daquela bala e eu chupei tudo. Eu falei: Daniel, como é que você conseguiu fazer isso? Pois é, deu 5 minutos, ó. Vomitou tudo. Eu quase peguei o telefone e falei: Celina, vem agora limpar. Vem limpar o chão, limpar a roupa dele, limpar a gente. Mas por quê? Porque é o pai que está preocupado com a saúde. É o pai que vira: filho, esse hábito seu está errado. Não anda por esse caminho. E é tão fácil para nós, à medida que nos tornamos autossuficientes, nós rejeitarmos e deixarmos de apreciar as pessoas que Deus tem colocado no nosso cotidiano para nos apacentarem. E isso não tem idade. E isso não tem diferença de cargo. Alguém pode achar assim: não, um presbítero já não está nesse nível, não. Ai do presbítero que não permite ser apacentado. Ai do presbítero que os outros falam assim: não adianta falar com ele, porque ele não ouve. Ele anda do jeito que ele acha que as coisas... E a gente vai se destruir nisso. E quando nós deixamos de enxergar o cuidado de Deus no nosso cotidiano por meio desses irmãos, nós dividimos a Cristo. Nós não enxergamos o todo de Cristo, nós queremos só um pedaço do Senhor. Paulo tinha essa dificuldade, porque Paulo amava os coríntios e ele se aproximava deles, mas a gente vê nas 2 cartas que eles já não tinham tanta apreciação por Paulo. Como já falamos outras vezes, se a gente fica perplexo com 1 Coríntios, quando nós lemos 2 Coríntios, tudo piora. E Paulo mesmo diz, fala: não, a nossa relação é limitada em vocês. Vocês que têm definido o meu acesso, vocês não, né, e chegaram ao ponto de pedirem carta de recomendação. Né? Então, Paulo, se você quiser voltar entre nós, pede para alguém indicar você uma carta de recomendação para a gente saber se você pode estar entre nós. Imagina o coração do pastor Paulo, da tristeza dele, quando ele escreve para os coríntios: vós sois a minha carta. O que é isso, pessoal? Vocês não estão deixando mais eu me aproximar de vocês? O meu ministério, o meu coração para vocês é transformar vocês numa virgem pura. Nós estamos aqui preocupados com a santidade de Deus, para que o propósito dele se manifeste, e você não quer isso. Então Paulo ele teve que lidar com isso. Aqui em Atos 20, 29 e 30, nós não vamos ter tempo, eu preciso andar. Depois os irmãos lembrem dessa passagem, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso para conversar com eles, e ele mesmo, né, guiado pelo Espírito Santo, ele entendeu que entre eles, né, por isso que a expressão fala: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E esse talvez seja um dos maiores câncer, um dos maiores tumores das nossas relações como igreja. Aí independe se é presbítero, se é obreiro, é quando nós decidimos atrair pessoas para nós mesmos. É quando nós queremos que as pessoas nos valorizem, vejam a nós, cresçam no nosso ministério, girem ao redor dos nossos interesses. E não importa a pessoa, isso vai trazer prejuízo. Porque a única pessoa vista é Cristo Jesus. O cabeça, aquele que dirige todas as coisas e governa todas as coisas. Paulo ele fala para esses presbíteros: eu sei que entre vós mesmos
Surgirão homens que falarão coisas pervertidas e tentarão trazer as pessoas para si. O que é interessante perceber é que Paulo não fala assim, então, pessoal, vamos acabar com o presbitério para não acontecer isso. Porque o presbitério não é uma ideia humana. Ele não é um caminho opcional para nós. Temos entendido pela palavra de Deus que o presbitério é um modelo bíblico. É um caminho adequado. Se nós respeitarmos as qualificações das Escrituras, se a Assembleia encontrar nessas pessoas essa autoridade, né, para pastorear, Paulo ele não fala, vamos cancelar o presbitério, porque Não, ele só fala, vai acontecer. Talvez seja parecido com o que nós falamos semana passada. Né? É inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem por quem vem o escândalo. Então nós temos que lidar com todo tipo de problemas e todo tipo de pessoas. Né? Que o Senhor nos livre de nós sermos esse instrumento, né, de prejuízo do corpo de Cristo. 1 Pedro 5,1, Pedro fala assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui me parece, nós poderíamos ver outros textos, mas aqui me parece que nós temos 3 sinais de alerta para os pastores locais. 3 situações que todo irmão que serve, que apacenta, que tem responsabilidade entre os irmãos, deveria ter bastante atenção. Então, Pedro ele vai falar, toma cuidado, não faça isso constrangido, faça isso espontaneamente. Né? É quando nós começamos a servir na carne, é quando nós começamos a servir até com desgosto. Né? Nós já não temos nem paciência, nem amor, nem perseverança, olhamos para as pessoas, criticamos e murmuramos, porque essas pessoas são de dura cerviz, essas pessoas são difíceis, e nós perdemos aquele espírito voluntário que deseja servir por causa do Senhor. Então é muito desafiador quando os pastores locais eles passam a perder a ternura do Espírito Santo e começam a ser pessoas duras no trato para com o outro. O segundo ponto é quando eles são movidos por ganância. Então, né, Pedro fala aqui, cuidado pessoal, esse serviço aí, vocês não estão esperando ganhar dinheiro não, certo? Nem ganhar reputação, nem ganhar aplauso. Né? Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, jamais considere a piedade fonte de lucro. Nós não servimos visando recursos financeiros. Nós não servimos visando prosperidade financeira. Nós não nos lançamos para abençoar as outras pessoas fazendo cálculo do que eu posso ganhar financeiramente. Então, Pedro fala aqui, cuidado, não discorde da ganância. Não faça isso. E o terceiro ponto, tão comum nos dias de hoje, dominadores dos que vos foram confiados. Né? Então, tão tendencioso nós passamos a dominar as pessoas, a falar o que elas têm que fazer, o que elas têm que acreditar, que geralmente é o que eu acredito, e se você não acredita no que eu acredito, você já não é mais bem-vindo aqui. Se você não fizer as coisas que eu acho que você tem que fazer, procura um outro local para reunir. Então esses pastores locais, eles podem cair nessa cilada de serem dominadores, principalmente quando ele encontra pessoas que desejam ser dominadas. Aí junta a fome com a vontade de comer e dá um estrago, porque pessoas que querem depender espiritualmente de uma pessoa, e essa pessoa então se arvora delas, e ela começa a dominar essas pessoas, e ela começa a ser intermediária entre Deus e os homens, e os irmãos. Então nós não fomos chamados para dominar sobre a vida de ninguém. E esse é o desafio quando Paulo ele responde aos coríntios, porque quando Pedro fala, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, 2 Coríntios 12:15, Paulo fala, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Quando Pedro fala, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, Paulo fala em 2 Coríntios 12:14, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E quando Pedro fala, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas sendo modelos do rebanho, Paulo 2 vezes usa essa expressão em 1 Coríntios, 4:16 e 11:1. Sede meus imitadores. O pastor local, ele deveria ter esse grande desejo e temor diante do Senhor. Eu quero ser modelo dos irmãos.
Eu quero ser exemplo. Poder falar, me imitem. Claro que não na nossa perfeição, mas no espírito, no desejo de servir ao Senhor, no desejo de amar. O melhor ensino é o exemplo. E nós temos essas ameaças, né, onde homens começam a dominar sobre a vida de outros homens. E quando alguém fala, eu sou de Paulo, é porque ele pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer? Né? E ele está debaixo de uma autoridade de um pastor local. Aí nós temos, eu sou de Apolo. E como eu falei para os irmãos, é um modelo mental das doutrinas. É o modelo mental do ministério da palavra. Então, quando Atos conta a história de Apolo, está lá em Atos 18, no versículo 24 e 25, fala assim, no meio desse tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Essa palavra com precisão, outras versões eu acho que elas são melhores, que é com diligência ou diligentemente. Porque nós vamos ver na continuação do texto que ele não estava muito preciso, né? Ele não estava ensinando plenamente. Mas o fato que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nós temos lá em Corinto uma turma falando, eu sou de Apolo. E nós chegamos em Atos e nós temos esse ótimo testemunho que Lucas dá, é porque se Apolo, ele era eloquente, ou seja, ele falava bem e ele tinha um poder de convencimento. Ele era poderoso nas escrituras. Ele conhecia bem as escrituras. E ele era fervoroso de espírito. Convenhamos, né? Essas três coisas juntas fazem uma pessoa ter muito destaque. Uma pessoa que conhece bem a Bíblia, que tem uma boa persuasão e que ele é zeloso, ou seja, ele vai para frente, é diligente, tem fervor. Puxa, nós olhamos para ele e falamos, uau, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. E esse é o testemunho, né, que Lucas dá acerca de Apolo. E como que nós podemos ver esse contraponto dos coríntios com Paulo sobre Apolo? Porque quando nós chegamos, por exemplo, em 2 Coríntios 10:10, chega-se no ouvido de Paulo o comentário feito pelos coríntios que a presença de Paulo era fraca e a palavra dele era desprezível. 2 Coríntios 11:6, Paulo fala, bem, embora eu seja falto no falar, eu não sou no conhecimento. E 2 Coríntios 13:3, Paulo fala, vocês têm buscado a prova que Cristo fala por meio de mim. Então a gente percebe que é muito fácil nos nossos modelos mentais pegarmos os homens que são eloquentes, que conhecem bem a palavra, que têm fervor, e pegar ele e falar, nós queremos ele. Os irmãos do dia a dia, coitado deles, para pregar, que tristeza. Né? Nós não queremos, nós não apreciamos o ministério da palavra neles, a palavra é desprezível, a palavra é fraca. No momento que nós estamos vivendo, que nós temos o YouTube à nossa disposição, né? Nós começamos a ter um pouco esse fenômeno dos nossos dias, né, que são as ovelhas digitais de pastores eletrônicos. Então, nós começamos a ouvir pessoas que nós gostamos, que a palavra é boa, que tem uma boa direção, e nós começamos a escolher eles. Mesmo que eles comecem a falar e pregar coisas diferentes, inclusive, do que o presbitério local tem ensinado. E nós começamos, então, a nos dividir no coração. Então, nós olhamos para o pastor local, palavra fraca, presença desprezível, ruinzinho, né? Não conhece a Bíblia, não sabe nada de cor, não fala grego, hebraico, japonês, inglês. E eu tenho esse aqui, ó, que prega bem, que prega bonito, e aí eu quero ficar com esse. E isso traz uma divisão no nosso entendimento de corpo. E quando talvez possa acontecer, é que aí o presbitério local ou o irmão local, afligido ou com medo de perder, né, a influência que ele tem, ele também vai proibir, ou ele vai brigar, ou ele vai difamar. Lembre-se dessa expressão de 1 Coríntios 4:6. Eu me ensoberbeço por um em detrimento do outro. Então eu viro e falo assim, não, esse cara aí que você está ouvindo no YouTube, me disseram que ele é um marido pilantra, me disseram que ele rouba na empresa, me disseram, ele errou uma referência. A gente tenta, né, jogar essa pessoa para baixo, a gente ignora o serviço dele, ignora o ministério. Então, de novo, irmãos, eu acho que o nosso desafio não é escolher um. O nosso desafio é entendermos que há uma pluralidade de operação e cooperação no corpo de Cristo, e nós não deveríamos
né, mutilar o corpo de Cristo por causa de gostos pessoais. Qual que é o desafio, qual que é o perigo aqui, olhando a própria situação de Apolo? Na continuação do texto, desse mesmo texto que nós estamos lendo, Lucas fala assim, eu vou pegar aqui o finalzinho do versículo 25. Então fala, ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão ou com diligência a respeito de Jesus. Conhecendo apenas o batismo de João, ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, ó, eles de novo aqui. O mesmo Priscila e Áquila que moraram em Corinto com Paulo, estão aqui de novo. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, eles perceberam que o que Apolo estava pregando era incompleto. Não era tão preciso. E Apolo teve que ser humilde para ouvir, né, de Áquila e Priscila, né, algum reparo, algum complemento sobre o que ele ensinava. Mas olha o perigo que acontece, porque na continuação do texto, nós chegamos em Atos 19, no versículo 1 fala assim, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam eles, no batismo de João. Paulo foi para onde? Foi para Éfeso. Apolo estava onde? Estava em Éfeso. Os irmãos em Éfeso haviam ouvido falar do Espírito Santo? Nem ouviram falar. Eles haviam crido em quê? No que Apolo tinha ensinado. Então, Apolo só conhecia o batismo de João. Então, ele só podia ensinar o batismo de João. Quando Paulo chega lá, ele fala, qual batismo vocês estão sendo batizados? Ué, batismo de João. Irmãos, o ministério da palavra, as doutrinas, né, elas precisam ser enxergadas no inteiro. Jamais por questões de tradição, de cultura, de apego a uma pessoa, né, não seja bereano. Não vá para as Escrituras, não busque diante do Senhor. Se essa pessoa falou, é isso mesmo. Se essa pessoa está ensinando isso, eu não questiono. Absolutamente errado. Muito perigoso. Porque até mesmo Apolo, que era eloquente, poderoso nas Escrituras e fervoroso de espírito, lhe faltava uma compreensão mais profunda de assuntos importantes. E ele teve que ser humilde para aprender com Priscila e Áquila acerca de assuntos que ele não havia entendido. Então, essa é uma das críticas que podemos fazer quando nós nos reduzimos a uma denominação. Né? Então, eu sou calvinista. Nem discute comigo. Se você não pensa igual a mim, eu não quero conversar. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou pentecostal. Como se as doutrinas nos definissem. E o que nos define é Cristo. E as doutrinas que Cristo nos dá. O problema é que quando nós nos fechamos e eu sou de Apolo, nós não temos nem a humildade de falar, deixa eu ouvir sua consideração, porque talvez você tenha enxergado algumas coisas que eu não enxerguei ainda. E eu posso com mais exatidão conhecer a doutrina do Senhor. Então, quando nós nos fechamos ao redor de doutrinas, nós começamos a dividir o corpo. Não conversa comigo. Se você não é pré-tribulacionista, se você não é dispensacionalista, e nós somos conhecidos por isso, você e eu vamos ser conhecidos por doutrinas? Ou somos conhecidos por sermos servos de Cristo? É claro, até o momento, eu tenho alguns entendimentos de interpretação das Escrituras que guiam o meu caminho, é claro, mas jamais eu vou me definir arminiano, ou calvinista, ou eu sou de Cristo. Se alguns irmãos do passado interpretaram algumas coisas que eu acompanho, mas não é por isso que eu sou calvinista. Porque o problema, quando você se reduz a uma denominação, é que você tem que se sujeitar a tudo que ela fala, e nem tudo que ela fala está certo, e você rejeita o que as outras falam, e nem tudo que as outras falam está errado. Então, irmãos, precisamos ter esse coração inclusivo. A doutrina é de Cristo. Né? Eu não sou de Apolo, eu não sou dessa denominação, eu não sou dessa pessoa. Tão comum nos é, né? Nomes espetaculares, pessoas com o ministério da palavra que já morreram, que escreveram muitos livros, irmãos que estão hoje aí, tão comum nos é
pegar essa pessoa e falar, eu sou dessa pessoa aí. Pois é, mas você já olhou com carinho o que ela tem pregado? Não. Essa pessoa, tudo que ela fala eu compro. Né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque isso pode trazer prejuízo espiritual para nós. Eu sou de Cefas. Não temos tempo, mas os irmãos devem saber disso. Pelo que as Escrituras vão nos mostrar, que Pedro, né? Cefas é Pedro. Pedro, sem dúvida nenhuma, na igreja primitiva, era a personagem mais proeminente. Né? Ele era o líder dos 12. Nos três evangelhos, na relação da escolha dos apóstolos, nos 3 evangelhos, o primeiro nome mencionado é Pedro. É Pedro que nós temos, né, igual está falando aqui em Mateus 16, que o Senhor fala, dar-te-ei as chaves do reino. É com Pedro que o Senhor usa Pedro naquele discurso do Pentecoste para descer o Espírito Santo. É ele que prega. É ele que, após a sua pregação, 3.000 pessoas são salvas. É com Pedro que o Senhor o levanta para pregar aos samaritanos um pouquinho mais para frente, que também o Espírito Santo desce. É com Pedro que o Senhor o leva a falar para os gentios na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce. O livro de Atos, até o capítulo 12, nós temos a história de Pedro. E como o próprio Paulo fala aqui em Gálatas 2, né, ele era reputado como uma das colunas da igreja. Pensem bem, nós temos ali aqueles daquela época que falam assim, aquele irmão ali, tá vendo? Ele conheceu a Jesus de Nazaré. Ele conheceu Jesus. É mesmo? Mas pensa, é mais do que isso. Tá vendo aquele irmão ali? Aquele irmão era discípulo de Cristo. Foi um dos 70 que foi enviado. É mesmo? Aí pensa mais um pouquinho. Tá vendo ali? Aquele lá era um dos 12 apóstolos. Tá vendo aqueles 3 ali? Aqueles 3 eram os mais íntimos do Senhor, que o Senhor chamava eles para o monte, chamou eles para o Getsêmani. E tá vendo aquele cara ali? Aquele lá é Pedro. Aquele lá é o líder da igreja primitiva. E aí nós temos esse homem que teve uma incrível bagagem, uma história impressionante. Se hoje em dia, com meia dúzia de pregações e um sinalzinho, nós já pegamos uma pessoa e quase idolatramos ela, imagina Pedro na história da igreja primitiva, por onde ele passava e quanto que o Senhor o usou, fazendo muitos sinais e prodígios. O que começou a acontecer entre os coríntios? E aí eu não estou falando especificamente. Alguns acham que inclusive era assim um confronto apostólico entre Pedro e Paulo, mas nós não temos essa prova. O fato é que algumas pessoas em Corinto começaram a comparar Paulo com outros apóstolos, e nós não sabemos quais são, provavelmente não são os 12, e eles falaram assim, esse aí, ele não viu Jesus multiplicando os pães, aquele lá falou que viu o Senhor andando nas águas, e eles começaram a reduzir e dar carteirada por coisas do passado e coisas que eles fizeram. E Paulo, então, começou a saber que os coríntios falaram assim, nós estamos na dúvida, viu, Paulo, se você tem autoridade mesmo entre nós. E nós estamos achando que você não é apóstolo, não. Comparando você com outros, você é mais fraquinho. Ou, como alguns sugerem, Paulo foi fragilizado no seu ministério, porque ao ser comparado com outros apóstolos que conheceram o Senhor, ele era, entre aspas, inferior. Então, 2 Coríntios 10:2, Paulo fala assim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Não era poucas acusações que ele ouviu, não. Né? Alguns irmãos lá falam assim, Paulo, ele anda no mundano proceder. Vai comparar Paulo com Pedro, por exemplo? Vocês vão comparar os dois? Vocês percebam que a crítica aqui não é que nós temos que escolher Paulo ou Pedro. A crítica é quando nós dividimos. É quando nós não percebemos que as coisas se complementam. Elas não se isolam. Uma não anula a outra. O fato é que Paulo, como pai daqueles irmãos, como um pastor local, ele parou de ter acesso a eles porque eles, vendo o testemunho ou vendo o histórico de outros, ele dava bomba para você. Fala, quem que é você? Para falar. Inclusive, eu vou ligar para Pedro hoje à noite e o Pedro falou comigo que o que você está falando aí está errado. Então, eu sou de Pedro. Né? E aí outro fala, não, eu sou de Paulo, porque Paulo é o nosso pai aqui, na fé.
E aí nós vamos dividindo. E nós vamos nos dividindo no coração, e ao invés de a gente buscar uma integridade, a gente vai se separando. Então Paulo fala, né, no capítulo 9 do 1 Coríntios, ele fala, eu não sou apóstolo? Vocês estão falando isso mesmo? Eu não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Bem, se eu não sou apóstolo para outrem, certamente para vós outros eu sou apóstolo. Né? Vós sois o selo do meu apostolado. Então vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo? Realmente, pode ter algum pessoal aí fora que pode dizer isso. Jerusalém, com certeza. Os irmãos da Judéia, Paulo não tinha ministério na Judéia. Então, de repente, eu não sou apóstolo para eles não, mas para vocês eu sou apóstolo. Para vocês eu tenho autoridade. Para vocês Deus me confiou serviço. Então, 2 Coríntios 11:5, Paulo fala, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. 2 Coríntios 12:11, Paulo fala, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Paulo começa a flertar com uma loucura, né? Ele mesmo diz isso, né? Vocês estão me tornando insensatos. Depois os irmãos leiam com atenção esse último bloco de 2 Coríntios, 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13. Esses 4 capítulos aí é de cair o queixo e deixar a gente com vergonha. Qualquer pessoa que fizesse o que Paulo fez nesses 4 capítulos, a gente iria reprová-lo, a gente acharia que, você quer que eu bata a palma para você? E Paulo mesmo diz isso, fala aqui, eu vou falar como se eu estivesse fora de mim, eu vou falar como se eu estivesse insensato, porque vocês estão duvidando da minha autoridade entre vocês, então peraí pessoal, vamos comparar. Vocês estão querendo me comparar com esses que se dizem apóstolos? Vamos ver. E é muito interessante, porque em 1 Coríntios 15, Paulo já dá uma dessa, né? Eu trabalhei mais do que todos eles. Paulo já deu uma sapecada ali em 1 Coríntios 15. O Senhor apareceu para os apóstolos, e eu, como um apóstolo nascido fora do tempo, mas pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos eles. Não me compare, não meça o nosso serviço pelo histórico da carne, pelo passado. Não faça isso. E aí Paulo, continuando aqui, versículo 10, capítulo 10, versículo 2 de 2 Coríntios, fala, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. 2 Coríntios 5,16. Paulo aqui também ele já está dando uma referência espiritual. Pessoal, se alguém está chegando aí falando, eu conheci Cristo segundo a carne, eu deitei no colo dele, eu um dia jantei na casa dele, um dia comi do pão dele, agora nós não conhecemos mais o Senhor dessa forma. O Senhor ressuscitou dos mortos, o Senhor é o cabeça da igreja, está sentado à direita de Deus, e ele não é mais um homem entre os homens, onde você e eu podemos dar carteirada do passado. Eu conheci a Jesus na carne. E Paulo até fala agora aqui, fala, ninguém mais diga isso. Porque aquele Senhor, aquele Jesus de Nazaré que andou nessa terra, Deus o fez mais exaltado de qualquer outro. Ele não é mais aquele, como já tantas vezes mencionamos, revelação do Senhor Jesus em Apocalipse 1, com João. Ali não tem zero intimidade entre o discípulo a quem Jesus amava e o Senhor Jesus ressurreto dentre os mortos. Ali João se prostra, ali João adora, ali João se rende aos pés daquele que é o grande vencedor. E o Senhor Jesus não fala para João, que é isso, João, meu chapa, levanta, sou eu. Tantas vezes não. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. João, olha para as minhas mãos. Tem nas minhas mãos aqui as 7 igrejas. Tem nas minhas mãos os 7 anjos. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Não conhecemos mais Jesus segundo a carne. E que ninguém dê essa carteirada de usar os elementos naturais para tentar conquistar pessoas e tentar influenciar vidas. Nosso exemplo e nosso comportamento tem que ser espiritual. Por isso que, na continuação do texto, e depois os irmãos leiam, eu mando aí no grupo os textos, nós não temos tempo para ler. Mas Paulo, por isso que ele fala aqui no 2 Coríntios 11, fala assim, se alguém quer se gloriar na carne, então peraí, me suportem, eu agora também vou falar. O que é gloriar na carne? Eu jejuei, eu fiz vigília,
né? Eu fui fustigado por varas, eu passei por naufrágios, eu sofri em nome de Cristo, né? E ele vai mostrando, mas essas coisas, vamos dizer, é um currículo terreno, é um currículo humano. E é muito fácil para nós, né? Tanto aquelas pessoas que já tiveram experiências extraordinárias do passado, abraçarem elas como se fosse um triunfo para o presente, sem considerar que no presente nós precisamos de consagração. Então nós vivemos do passado, porque há 30 anos atrás eu preguei o evangelho num estádio e 5.000 pessoas converteram. Tudo bem, e hoje, companheiro? Não, mas há 3 anos atrás? Não. E hoje, irmão? Você está consagrado hoje? E as pessoas também idolatram e colocam essas pessoas num pedestal, porque nós tratamos as pessoas, os obreiros, pessoas muito especiais, que o Senhor usou, mas nós não conseguimos desassociar que o Senhor usa o vaso, mas o vaso não deve ter a autoridade final, muito menos a palavra final, quem tem é o Espírito Santo que usou o vaso. O vaso precisa, com a máxima velocidade possível, passar toda a honra e glória ao Senhor. Então, tudo que eu fiz de extraordinário no passado, eu preciso ser humilde em reconhecer, foi o Senhor em mim, não fui eu. Por isso que não faz sentido, em nenhuma hipótese, nós tentarmos angariar pessoas para nós mesmos. É uma divisão do corpo, é uma tentativa de falar, tire os seus olhos de Cristo e olhe para mim, porque se você olhar para mim, você verá Cristo, negativo. Porque nós começamos a influenciar as pessoas e começamos a dar carteirada. Por isso que Paulo também ele bate pesado ali em Gálatas 2,6, quando ele fala, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Isso digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Pessoas que chegam para conviver, para comungar, para ensinar, dando carteirada de coisas que fizeram no passado. Olha, o que você fez no passado não me interessa, eu quero saber como que você está hoje com o Senhor. O Espírito Santo falou com você hoje? Ou você está tirando do seu bolso um maná velho, uma experiência antiga? A sua glória, a sua reputação, o seu ministério se dá por coisas espetaculares que aconteceram no passado? Não faça isso. Não faça isso, nós vamos nos dividindo quando olhamos para essas coisas. Nós não temos tempo, depois os irmãos vejam, qual que é o perigo disso? Esse perigo é mencionado em Gálatas 2. E é só em Gálatas que Paulo menciona, né? Esse embate que ele teve com Pedro, lá em Antioquia. Resistir-lhe face a face. Esse texto não é nada zero, irmãos, é nada leve. Né? É só você se colocar no lugar de Pedro. Imagina Paulo escrevendo e falando assim, ó, vou usar a Sandra de exemplo. Ó, quando a Sandra veio nos visitar um dia na Rua Presidente, eu vi que ela se tornou irrepreensível porque ela não estava sendo correta com o Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, ela começou a ser hipócrita. Então, eu tive que falar com ela. A Sandra vai soltar foguete? Falou, que beleza. E a gente lê esse texto como se não fosse alguma coisa realmente crucial na história da igreja que aconteceu ali. Alguns irmãos dizem, porque nós não temos essa história, né? Se Paulo estivesse escrevendo isso para várias igrejas, a gente poderia falar assim, ó Paulo aí tentando se promover em detrimento de Pedro, né? Paulo poderia ter escrito isso para os coríntios, não? Ah, vocês são de Cefas? Deixa eu contar uma coisa que Pedro fez. Então, o que alguns estudiosos propõem, e eu acompanho essa linha, é que Paulo escreve isso aos Gálatas, mencionando esse incidente que aconteceu em Antioquia, porque os Gálatas, que estavam ouvindo pessoas pregarem um outro evangelho e estavam pervertendo o evangelho de Jesus Cristo, trazendo uma confusão sobre o judaísmo, voltando com a prática da circuncisão, falando com os cristãos que eles deveriam, provavelmente, eles estavam falando, não, inclusive, nós ficamos sabendo que Pedro é a favor disso, e Pedro pensa assim. Inclusive, Pedro foi lá na casa de Paulo, né? Porque Antioquia era o lugar que Paulo reunia. A igreja onde Paulo estava inserido era a igreja de Antioquia, que é a igreja dos gentios. Inclusive, Pedro foi lá e deu um testemunho contrário. Então, alguns irmãos acham que Paulo, sabendo disso, ele fala, não, eu vou ter que corrigir esse rádio peão. Eu vou ter que corrigir uma informação histórica errada. E ele tem que escrever para esses irmãos. Fala, irmãos, quando Pedro esteve em Antioquia, nós resistimos a ele. Ele não agiu corretamente. Ele foi influenciado pelos de Tiago, que vieram de Jerusalém. Tive que falar na presença de todos. Uai, Pedro, não estou entendendo.
E aí quando nós falamos, né, na continuação do texto, quando nós falamos, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, às vezes nós temos essa dificuldade de ver que Paulo estava falando isso para Pedro na resposta dele para Pedro. Né? O discurso de Paulo continua falando. Então ele fala, ô Pedro, nós vivemos agora pela fé. Não tente voltar a implementar, né, tradições judaicas. Por quê? Porque quando Pedro parou de sentar com os gentios convertidos na mesa, ele estava reforçando talvez um pensamento errado de um outro evangelho, de uma subclasse de irmãos. Então você tem os cristãos judeus e tem os cristãos gentios. E os cristãos gentios são uma subclasse. Pedro não estava nem sentando mais com eles. Paulo vê isso e fala assim, não é possível, nós não podemos acompanhar isso. Irmãos, até mesmo Pedro foi corrigido. E como muitos irmãos dizem, né? F.F. Bruce, ele fala isso também. Ele fala assim, é uma pena a gente não saber o que Pedro falou, né? Porque a gente só tem a perspectiva de Paulo sobre esse assunto. Mas o que nós sabemos pelas Escrituras, duas coisas são muito importantes. A primeira é que essa situação não gerou uma divisão na igreja primitiva, né? Eles conseguiram resolver essa questão. Não foi que lá em Gálatas a igreja se dividiu pelos de Paulo e pelos de Pedro. Pela graça de Deus, essa situação foi reparada e esse assunto foi resolvido. E a segunda coisa que nós sabemos é, lá no final de 2 Pedro 3, os últimos versículos da última carta de Pedro, ele menciona o amado irmão Paulo. Que é verdade, o Senhor deu uma revelação para ele que a gente não conseguiu entender, coisas difíceis, né, de entender, coisas difíceis de explicar, mas que as pessoas têm deturpado o evangelho que o Senhor deu a Paulo, assim como as demais escrituras. Então Pedro inclui e ele percebe que a revelação que Paulo recebeu fazia parte da revelação canônica do Espírito Santo por meio das escrituras. Muito importante isso. Antes, Paulo ele vai ali, nós não temos tempo, mas é muito bonito isso. Paulo vai escrever em Gálatas 1 que depois de 3 anos de convertido, ele vai para Jerusalém e fica 15 dias com Pedro, conversando com ele, provavelmente tendo comunhão, tentando entender. Talvez Paulo está falando, mas Pedro, como é que foi com o Senhor? Me explique. Ele até fala, e eu não vi mais nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. 14 anos depois, voltei para Jerusalém. Apresentei para os apóstolos o evangelho que eu tenho pregado. Eles me abençoaram nesse ministério. Eles falaram, irmão Paulo, nós abençoamos. Paulo fala, eles estenderam a destra de comunhão. Eles falaram, Paulo, o que você está fazendo vem do Senhor. Você tem a nossa bênção, percebam? Não está dividido. Mas depois, quando Paulo continua a história, fala, mas aí Pedro depois se contradisse. Porque se eles me abençoaram nesse ministério, como é que depois ele faz uma coisa diferente? Por isso que Paulo tinha essa autoridade de arguir Pedro. Se você, sendo judeu, vive como gentio, como que agora você obriga o gentio a viver como judeu? Essas são as nossas dificuldades, né? Eu sou de Cristo, se o Senhor permitir, falaremos semana que vem, porque se eu consigo discernir bem a nossa história e nossa experiência comunitária aqui, eu acho que é o nosso perigo maior. Não acho aqui que os irmãos são muito pró-presbitério, né? Não acho também que os irmãos têm uma boa clareza, uma boa criticidade, né, para ver doutrinas, pregações. Só que aí nós temos o que me parece que é o nosso grande inimigo no nosso cotidiano aqui dessa comunidade. Porque você fala assim, os presbíteros eles querem dominar, os presbíteros eles têm só de... Não, eu não sou de Paulo, não. Aí tem outros que vão falar assim, não, o ministério da palavra e a doutrina, nós temos que ter muita consideração, né? Tudo que eu acredito, e nós somos também criteriosos. Obreiro, então, a gente fala, não tem mais obreiro, não, todo mundo é hipócrita, todo mundo... Então, você é o quê, companheiro? Eu sou de Cristo. O que significa isso? Eu só faço o que... na verdade, a tecla SAP eu faço o que eu sinto, eu faço o que eu desejo, e eu dou a carteirada falando que Cristo está comigo nisso. E aí nós dividimos a igreja. Nós não conseguimos perceber que quando você fala, eu não quero nem pastor, nem doutrina, nem presbítero, nem obreiro, só quero Cristo. Paulo fala, bem, você está dividindo do mesmo jeito, porque nós precisamos de todos. Precisamos de tudo bem orquestrado pelo Espírito Santo. Nós precisamos de ministros da palavra. Nós precisamos de obreiros que amam os irmãos, que têm maturidade espiritual e discernem o corpo e podem nos ajudar. Nós precisamos de pastores locais.
Então nós precisamos de tudo isso e que o Senhor Jesus nos conduza. Termino dizendo que as divisões que exaltam os homens são erradas porque a cruz de Cristo anulou a sabedoria humana. 1 Coríntios 1, 19 e 20. Então, não há mérito humano. A sabedoria humana, se ela tenta fazer alguma coisa pelo Senhor, esquece. A cruz de Cristo anulou a sabedoria humana. Não há esforço humano, não há mente humana. Na verdade, é até o contrário. O que Paulo falou aos Coríntios é: não, inclusive o Senhor escolheu os mais incapacitados. O Senhor escolheu os mais limitados, o Senhor escolheu os pequenos, os pobres, porque Ele quer envergonhar os grandes, né? Para que todos vejam que o poder vem de Deus. Né? Um outro ponto é que as divisões que exaltam os homens são erradas, porque o crescimento vem de Deus. Então, Coríntios 3, versículos 6 e 7, Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então nós vemos um crescimento. Será que faz sentido Paulo e Apolo brigarem para saber quem foi mais importante? Cara, eu reguei, não, mas o outro plantou. Eu falei, cara, é tudo de Deus. Na continuação do texto, Paulo fala: vós sois lavoura de Deus. Todo o crescimento vem de Deus. Então, se acontecer alguma coisa aqui, esse grupo vira 5 milhões de pessoas, se alguém se ensoberbecer por isso, ele perdeu o foco. Nós começamos a achar que o crescimento vem de nós, vem do nosso esforço, vem do nosso ministério. O crescimento vem de Deus. E quando eu enxergo isso, eu me alegro por causa de um irmão, uma irmã, que enquanto eu estou plantando a semente, ela está regando. E o outro está colhendo, porque é tudo integrado. Que penseis todos a mesma coisa, estejais inteiros de espírito, não há competição. A partir do momento que existe competição, nós estamos sendo derrotados. 1 Coríntios 6. Só de haver divisão entre vós é completa derrota. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Eu não consigo mais ver o Cristo inteiro. Eu dividi ele. E nós competimos para ver quem é melhor do que quem. As divisões que exaltam os homens são erradas porque é Deus quem opera tudo em todos. Então, na continuação, no capítulo 12... claramente, né, sabemos disso, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus que nos dá os dons, é Deus que nos dá responsabilidades, e Ele quis assim. Cada um chamado para alguma coisa. O que nos compete individualmente é nos consagrarmos e sermos úteis ao Senhor naquilo que Ele conferiu para cada um de nós. Mas a partir do momento que a boca quer ser olho, o olho quer ser ouvido, aí não vai dar certo, porque nós começamos a competir uns com os outros. As divisões que exaltam os homens são erradas porque Deus, quem distribuiu os dons conforme lhe apraz. Então, também na continuação do capítulo 12, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Deus definiu, Deus deu, Deus capacitou. Nós deveríamos nos alegrar, né, com essa provisão que o Senhor fez em nosso favor. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e ele continua a história. É isso, irmãos. Não há caminho, não há motivo, não há um lugar para nenhum de nós se gloriar de nada. Porque é Deus que faz, é Deus que escolhe, é Deus que estabelece, é Deus que dá o dom, é Deus que dá o ministério, é Deus que capacita, Ele dá o crescimento. Então não há um caminho, nem para alguém se vangloriar de qualquer coisa, nem para os outros falar, eu gosto de fulano. Que o Senhor ele nos faça enxergar o corpo nesse sentido. E eu termino querendo ler com os irmãos essa passagem bonita de Atos, e nós terminamos com ela. Meditem nisso. Mais uma vez eu quero insistir com o irmão e com a irmã. É modelo mental, é como você enxerga as coisas. Tão fácil ver pessoas que têm uma influência muito grande sobre nós por causa do passado, por causa de um ministério, porque no passado elas nos ajudaram tremendamente. E aí essas pessoas é como se tivesse um cheque em branco. O que elas falam está certo, o que elas fazem a gente faz vista grossa, e aí a gente não percebe que essas coisas nos prejudicam. Nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ser sábios, nós precisamos priorizar esse bom andamento do Espírito Santo entre os irmãos. Então, Atos 11, quando fala assim,
Lucas aqui, ele puxa lá de Atos 8:1. Depois, se os irmãos leem, se você ler Atos 8:1, que é a perseguição depois da morte de Estevão, se você puxar para Atos 11:19, você vai ver que você consegue fazer esse parêntese que Lucas faz, né, contando o resto da história. Mas aqui ele fala assim, ó: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Um simples trecho da história da igreja primitiva, ali nessa experiência em Antioquia, mostrando absolutamente uma pluralidade no seu cotidiano, pluralidade no seu dia a dia. De quem é a igreja aí? Desse texto que nós lemos, nós podemos dividi-la? Os irmãos e as irmãs percebem que, existindo um trabalho orquestrado por um só espírito e um só cabeça, todos os membros do corpo, eles podem cooperar e convergir num só propósito. Então nós temos aqueles que foram embora, fugiram perseguidos, que foram lá para a região da Antioquia. Eles foram evangelistas, eles pregaram o evangelho para gregos. Até aquele momento o evangelho não tinha sido pregado fora dos judeus. E deu uma zebra, a mão do Senhor estava com eles, e muitos foram salvos. E essa informação chegou até Jerusalém. Os apóstolos ficaram sabendo. Falou, alguma coisa aconteceu, chegou para a gente aqui, pessoal. Um monte de gente, gentia, falou que crê no Senhor Jesus. Lá em Antioquia. Eles então escolhem Barnabé e os apóstolos enviam Barnabé para ver isso. Barnabé chega lá. Ele vê a graça de Deus. Ele muito se alegra. E ele então encoraja aqueles novos convertidos a permanecerem firmes na igreja em Jerusalém? Nele? No Senhor. Permanecer firme no Senhor. E Lucas fala, sabe por que ele fez isso? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele não tem a vaidade de atrair as pessoas para si mesmo. É tudo para Cristo. É tudo para o Senhor. E aí Lucas fala, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor. Esse é o testemunho, irmãos. Nós não trazemos pessoas para unir a nós, unir ao meu ministério, unir aos meus dons, unir à minha agenda, unir a Barnabé, é unir ao Senhor. Muitos se uniram ao Senhor. E Barnabé ali, ele fala, agora eu vou fazer outra coisa. Ele viaja para Tarso. Ele sabia de Saulo. E fala, Saulo, vem comigo para Antioquia. Serve os irmãos de lá. O Senhor está fazendo uma obra impressionante. E Saulo desce com Barnabé para Antioquia. E durante um ano inteiro eles estão ensinando os irmãos. Então nós temos ali mestres, né? Nós temos evangelistas, nós temos apóstolos, tudo trabalhando. E não somente isso, depois disso, chegou um pessoal de Jerusalém, inclusive um profeta chamado Ágabo. E esse profeta fala, o Espírito está me falando, virá fome. Os irmãos de Antioquia creem nisso.
eles recebem o ministério profético de Ágabo. Esses irmãos fazem uma oferta. A igreja de Antioquia junta recursos, cada um segundo a sua posse, eles se ajuntam e dão para os Barnabé e Saulo irem para Judéia, para Jerusalém, e entregarem para os presbíteros em Jerusalém. Olha a quantidade de atores, irmãos, nessa pequena história. Temos apóstolos, presbíteros, mestres, evangelistas, temos profeta, todos trabalhando, trazendo provisão, trazendo recurso, fazendo com que uma igreja local abençoe outra igreja local, costurando tudo pelo poder do Espírito Santo. E aí nós temos o versículo 26. E é nesse contexto que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Nós não somos barnebenses, nós não somos paulinos, nós não somos calvinistas, nós não somos pentecostais, nós somos cristãos. E quando o Senhor encontra esse caminho de não termos o Cristo dividido, temos um Cristo como um todo, e todos trabalhando, e todos servindo numa unidade, há um testemunho de cristãos. Há um testemunho que somos do Senhor, pertencemos a Ele. Olhamos isso de uma forma macro, mas isso não pode acontecer num recorte comunitário local. Que nós também podemos ser chamados de cristãos quando não há mais divisões. De eu sou desse, eu sou daquele, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Mas juntos, movidos por um só Espírito, testemunhamos de um só Senhor. E assim o Senhor faz provisão. Passamos a escutar profetas, passamos a aprender com os mestres, passamos a evangelizar, e a mão e a graça do Senhor estará sobre nós. Que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor nos livre de sermos aqueles que dividem a Cristo, por gosto pessoal, por intenções pessoais, por uma agenda escondida, por olharmos para os irmãos e falar assim, sério mesmo? Uma palavra fraca dessa? Eu vim aqui domingo de manhã porque é minha obrigação. Eu escuto aquilo, eu faço aquilo. E aí nós dividimos a Cristo, porque o que o Senhor quer se manifestar é que por meio da pluralidade dos dons e dos irmãos, todos nós possamos falar, somos de Cristo. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Cefas, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cristo. Nós somos de Cristo, batizados para um só corpo. Temos a mesma esperança, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus e Pai, o mesmo batismo. Que o Senhor fale aos nossos corações e no nosso coração cresça esse desejo de testemunharmos da unidade dos filhos de Deus.